Bom, atualmente tem um dado que diz que mais ou menos 3,5 milhões de bitcoins já foram perdidos, tá? Já estão perdidos. Isso equivale a mais de 1 trilhão de reais, cara. É muita grana. E o que faz esses bitcoins estarem perdidos? As pessoas tentaram fazer autocustódia e não conseguiram. Então pode ter perdido a passphrase, pode ter perdido as palavras-chave, que são coisas diferentes. Ou a pessoa até lembra onde está a palavra-chave, só que aconteceu algum sinistro na casa da pessoa, tipo inundou, teve a enchente na cidade da pessoa e a pessoa perdeu aquilo ali. Ou a pessoa deixou numa corretora e a corretora faliu ou quebrou. Acontece, cara. E por conta disso, tem muitas pessoas que preferem se expor ao Bitcoin por meio de ETFs. Tá? Mas será que é interessante se expor ao Bitcoin por meio de ETF? E outra, se for interessante, é melhor comprar um ETF no Brasil ou um ETF nos Estados Unidos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. E, cara, primeiro, vamos começar do começo. O que é um ETF? Um ETF nada mais é do que um fundo que ele compra ou acompanha um índice que você tem vontade de se expor. Esse índice pode ser diversas coisas. Eu quero acompanhar o índice do ouro. Ao invés de você comprar ouro e deixar na sua casa, você pode comprar um ETF de ouro. Eu quero acompanhar o índice do S&P 500, das empresas dos Estados Unidos. Ao invés de você ir lá e comprar cada uma das empresas, você vai comprar um ETF que replica esse índice. Da mesma forma, ações brasileiras, Bitcoin, no caso, que é o que a gente está comentando aqui, Ethereum, quem gosta de shitcoins. Então, tem vários índices, prata. Então, o ETF é um fundo, uma empresa, que você compra uma cota dessa empresa e essa empresa faz a exposição a esse ativo que você quer ter valorização em cima desse ativo. Então, isso que é o ETF. Beleza, mas comprar ETF de Bitcoin não é comprar Bitcoin. Eu sei disso. Não é. Até falei errado aqui. Porque toda vez que eu faço um vídeo falando de ETF, tem gente, pô, mas aí não é comprar Bitcoin. Realmente não é comprar Bitcoin. Quando você compra um ETF de ouro, não é comprar ouro. Mas você quer a exposição àquele ativo. E tem benefícios nisso. Tá? Quais são os benefícios? Por que uma pessoa compraria um ETF? Vamos começar com essa parte também. É o seguinte, primeiro benefício, cara, você exclui a possibilidade de você perder seus bitcoins por algum erro seu, tá? Vou dar um exemplo, tem um cara que inclusive ele fez uma publicação esses dias dizendo que ele desistiu de procurar os bitcoins dele, mas ele tinha um HD, que ele tinha 7.500 bitcoins, e dentro desse HD ele jogou no lixo, por engano. E aí ele ficava, é um cara, se eu não me engano, lá da Europa, não sei se é da Inglaterra, do Reino Unido, e ele ficava procurando esse HD no lixo, até pouco tempo atrás. E aí ele falou, pô, eu desisto de procurar meu HD. É um prêmio muito grande. Então, ele comprou Bitcoin quando não valia nada, fez a autocustódia dele, só que jogou o HD fora, sem querer. Então, tem outro cara também, que ele tinha 7.005 bitcoins, se não me engano, 7 mil e pouquinhos bitcoins salvos num pendrive, que ele fez uma criptografia, e essa criptografia, ela permite que você coloque 8 vezes a senha para você abrir o conteúdo daquele pendrive. E dentro desse pendrive tem as seeds do cara. Só que ele já tentou essa senha 6 vezes e não conseguiu, ele só tem mais 2 tentativas. Então, assim, acontece em várias situações. Teve um cara aqui que estava fazendo live no YouTube, depois você procura aí, se é que você não já viu. Ele fazendo live no YouTube, foi mostrar como é que fazia uma operação, não sei o que e tal. Nessa de troca de tela, ele mostrou parte das seeds dele. Aliás, as seeds. Aí um cara que estava assistindo a live foi lá e roubou todo o saldo dele. E aí saiu em tudo que foi lugar na época, só que o cara roubou e alguns minutos depois devolveu para ele, mostrando que não pode mostrar as palavras-chave, piriri, parará, mostrando todo esse cenário. Então diversas coisas podem acontecer e você perder parte do patrimônio que você vem construindo ao longo da sua vida, com o suor do seu trabalho. E aí o ETF, ele resolve esse problema, porque o principal ponto que as pessoas pensam em se expor por ETF é para evitar esse problema da autocustódia. Não ter que se preocupar com a autocustódia. A pessoa compra uma ação de um fundo que teoricamente está autocustodiando ali Bitcoin e em cima disso você tem exposição à valorização do Bitcoin. Esse é o principal ponto. O segundo ponto é sucessão patrimonial. A maioria das pessoas não pensa nisso, porque pensa que está só ligado à morte, né? Mas para você passar parte do seu patrimônio para outra pessoa, exige um certo planejamento, que a maioria das pessoas não fazem. E quando você compra diretamente Bitcoin, você corre o risco de não conseguir passar esse patrimônio para frente. Por exemplo, tem muita gente que é maximalista de Bitcoin, que gosta muito de Bitcoin, e fala, meu irmão, minha mulher não vai acessar, só se eu passar para ela, meu filho também, só se ele for digno. Assim eu acredito também, eu construo coisas para o meu filho, mas se ele for um cara que não merece nada, que não quer estudar, não quer nada,
não vai receber nada também, tá? Porém, você tem que deixar tudo alinhado para isso, caso você morra repentinamente, alguma coisa aconteça, você consiga transmitir esse patrimônio não ficar perdido, tá? No caso de ETF, é diferente. É porque é um ativo da Bolsa de Valores. Se você falecer, vai ter o inventário da tua vida, e aí, em cima disso, essas cotas já vão passar para quem é de direito, seja seu filho, sua esposa, sua família, né? Depende muito da tua situação. Então, esse é o segundo ponto que as pessoas avaliam o ETF como um ponto interessante, ao invés de se expor diretamente ao Bitcoin. O terceiro ponto é uma galera que entendeu o valor do Bitcoin, tudo que ele oferece, mas a pessoa, pô, eu não quero, eu não entendo de tecnologia, eu me sinto inseguro de ter que fazer toda essa questão de autocustódia, de carteira, a pessoa acha tudo muito complexo. E o ETF, ele oferece uma solução que é mais simples para uma pessoa que já está exposta ao mercado. Basta você digitar o ticker lá no seu home broker lá, e colocar e comprou. Então ele soluciona, vamos dizer assim, aquelas pessoas que são mais aversas à tecnologia, a coisas novas, que têm mais medo. Então pode até ter um caminho de início, até a pessoa entender um pouco mais do Bitcoin, para depois comprar Bitcoin diretamente e ter em autocustódia. Então essas são as três principais razões, três principais problemas que a exposição pelo ETF soluciona ao invés de você comprar Bitcoin diretamente. Beleza, Alexandre, entendi dos benefícios do ETF, agora eu quero saber como é que eu compro ETFs no Brasil, eu compro ETFs nos Estados Unidos. Eu vou falar para você aqui 3 ETFs brasileiros e 3 ETFs americanos. Isso não é uma recomendação de compra, são alguns ETFs que estão disponíveis para você dar uma estudada, aprofundar e ver se faz sentido para você algum deles ou outros, que no caso dos Estados Unidos tem mais ETFs, né? Então vamos lá. Aqui no Brasil, começando pelos ETFs brasileiros, 3 ETFs brasileiros. Aqui no Brasil tem um ETF que se chama BITH11, que é um ETF da Hashdex. Ele é negociado ali próximo de R$50, mais ou menos. Se eu não me engano, aqui no mercado brasileiro, ele é o maior de volume de transação dentro da B3. Taxa de administração, da última vez que eu vi era 1 ponto alguma coisa, é uma taxa de administração anual. Aliás, a taxa de administração desse primeiro ETF é 1,3, se eu não me engano, tá? Que eles cobram. E a exposição dele é 100% Bitcoin. Aliás, 100% não. Às vezes, alguns deles colocam 99% e 1% em caixa para aproveitar alguns períodos. Mas o objetivo dele, do portfólio, é 100% Bitcoin, tá? Esse é um dos ETFs que tem aqui. Tem um segundo ETF. Não, eu tô botando aqui numa escala, mas não necessariamente porque o primeiro é melhor que o segundo ou o segundo é melhor que o primeiro. Só que eu tô lembrando aqui. O segundo ETF é o QBTC11, que é um ETF da QR Asset, que é uma gestora conhecida também, mais ou menos conhecida. Esse ETF, eu acho que em volume de transação, em liquidez, ele é o segundo maior da bolsa. Ele é negociado próximo dos 700 milhões por dia, tá? A cota dele é mais barata do que o primeiro ETF, fica próximo dos R$20 ali, e a taxa de administração é menor. Se eu não me engano, é 0,75 desse segundo ETF. Tá? É uma opção aí também para você fazer essa exposição. E o terceiro ETF, tem um ETF que é BTCN11, que é da Hashdex, replicado aqui no mercado brasileiro. Ele, de volume de transações desses três, ele é o menor, ele tem mais ou menos 400 milhões, eu acho, de transação. Ele tem uma taxa de administração também de 0,70 e pouco. E, além disso, ele tem uma gestora grande por trás, né? Então, tem 3 opções aí. Eu falei 3 opções aqui do mercado brasileiro. Provavelmente, no momento que você vê esse vídeo, pode ter vários outros ETFs, né? Inclusive, tem várias empresas emitindo novos ETFs. Além disso, tem empresas de tesouraria de Bitcoin, que são uma opção também, caso você queira um risco um pouco maior, mas exposição 100% a Bitcoin. Dentro do Brasil, esses 3 ETFs aí dá para você estudar e considerar colocar na sua carteira, caso faça sentido para você. Já no mercado americano, nós temos outros ETFs. Inclusive, o Brasil lançou ETFs de Bitcoin primeiro que os Estados Unidos. Interessante, né? Porque, teoricamente, a gente espera muito mais o mercado americano e tal, tudo mais, mas o Brasil lançou primeiro. Mas, lá nos Estados Unidos, também tem outros ETFs. Eu vou falar 3 aqui para vocês. O primeiro deles é o IBIT, que é um ETF da BlackRock, que é uma gestora conhecidíssima no mundo, tem ETF de todo jeito, tem produtos no mercado de várias formas. E esse ETF, no momento que eu gravo esse vídeo, ele é o maior do mundo em volumes de negociação, tá? Ele tem um patrimônio mais ou menos de 20 bi e a taxa de administração dele é 0,25 ao ano.
comparado às taxas do Brasil, é bem diferente, né? Bem mais atrativo. Então, pensando a longo prazo, às vezes vale uma exposição maior no ETF do exterior. Mas eu vou falar lá mais para frente sobre isso, tá? Ele é negociado próximo dos $45, mais ou menos. No momento que você grava esse vídeo pode estar outro valor. Inclusive, vídeos falando de Bitcoin aqui no nosso canal, o que a gente faz? Nos comentários você vai lá e fala, no momento que eu vejo esse vídeo, o Bitcoin tá, fala o preço. Bitcoin tá $100 mil, 150, $60 mil, 55, não sei, né? Nunca se sabe. O segundo ETF é o da Fidelity, é FBTC. Ele é negociado também bem próximo do preço da BlackRock. Taxa de administração também de 0,25 ao ano. Tá? E em volume de liquidez, ele é o segundo. Pô, Alexandre, por que você fica falando de volume de liquidez? Cara, principalmente se você considerar investir em ETFs dentro do Brasil, se você tem muita grana, eu quero comprar 1 milhão, eu quero comprar 1,5 milhão. Pô, dependendo do volume de liquidez, isso faz diferença, né? Se você for pensar em outros ativos, por exemplo, eu quero comprar fundos imobiliários, quero montar uma carteira de 5 milhões. Pô, tem vezes que você tem que fatiar essas compras por período longo por conta da liquidez dos fundos que você escolhe, né? Imagina o Warren Buffett escolhendo colocar 1% do patrimônio dele numa ação de uma empresa americana. Dependendo da empresa, ele compra a empresa inteira, pô. E olha que tem empresas dos Estados Unidos que é maior do que o mercado inteiro do Brasil, né? Então esse negócio de liquidez, quando você fala de ETFs ou de ações ou de fundos no geral, é interessante você abrir o olho, né? Quando a gente está construindo patrimônio, a gente não pensa muito nisso, porque nossas compras são pequenas e cabem em tudo que é empresa, basicamente, mas quando você vai evoluindo e crescendo seu patrimônio, isso faz diferença, tá? E o terceiro ETF é o seguinte, é o BRRR, é de uma gestora chamada Valkyrie. O volume de patrimônio deles é bem menor, cerca de $1 bi, né? E a taxa de administração é 0,25 ao ano. Tá? Eu quero te lembrar que nenhum desses é recomendação. Dá uma estudada em quais ETFs faz sentido para você se você decidir comprar algum desses ETFs. Beleza, Alexandre. Eu já sei ETFs no Brasil, já sei ETFs nos Estados Unidos. Agora, qual é melhor? Eu estou começando agora. Qual é melhor para eu comprar? Cara, quais são as vantagens do ETFs, de comprar ETFs pelo Brasil? Primeiro, que você não precisa aumentar a tua estrutura. Se eu presumo que você já investe. Então, se você já investe, você já tem uma conta numa corretora. Se você quiser exposição ao Brasil, basta você digitar o ticker lá e comprar. Então, esse é o primeiro ponto. Sucessão patrimonial é mais simples, né? Porque já está dentro do Brasil. Só que tem as desvantagens, cara. Eu acho que a principal desvantagem de comprar ETFs de Bitcoin dentro do Brasil são as taxas de administração, que são mais elevadas, né? E a maioria deles replica o ETF de lá. Então, é o ETF dos Estados Unidos negociado aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Então, você tem uma dupla taxa a se pagar, né? Então, é o principal ponto de desvantagem. E, às vezes, se você tem muito patrimônio, a questão de liquidez. As gestoras aqui no Brasil são menores, né, normalmente, e além disso, o volume de transação é menor do que no mercado americano. E qual é a parte vantajosa do mercado americano? Exatamente isso, volume de liquidez mais alta, as gestoras são absurdamente grandes comparadas ao mercado brasileiro, então tem mais histórico no mercado, então, querendo ou não, você leva um pouco mais de confiança para essas gestoras, né? Agora, pontos de desvantagem, a sucessão patrimonial nos Estados Unidos ela pode ser um problema, principalmente dependendo de quanto de patrimônio você quer colocar lá. Por exemplo, se você, lá nos Estados Unidos, o imposto sobre morte, né, sobre herança, ele pode chegar a 40% do patrimônio, principalmente se você passa da faixa de $60 mil investido em ativos lá. Posso fazer um vídeo mais para frente explicando mais sobre isso. Se você está abaixo dessa faixa, você tem uma isenção. Então, pô, se você tá começando agora, beleza, pode fazer sentido. Mas conforme seu patrimônio for crescendo, você pode pensar numa estratégia melhor para a sucessão patrimonial. Então, vantagem, liquidez absurda no mercado americano. As gestoras absurdamente maiores. Desvantagem, sucessão patrimonial pode ser um problema, dependendo de quanto você colocar. E você tem que abrir uma estrutura diferente da estrutura que você está acostumado aqui. Se você não tem investimento nenhum lá fora, você tem que abrir uma corretora e você tem que fazer essa transação de câmbio, né? Só que, cara, é muito simples, né? Hoje você tem Avenue, você tem Inter, tem parte internacional em vários bancos, que você com 2, 3 cliques, mandando alguns documentos, você já abre essa estrutura internacional, faz o câmbio e transfere e começa a investir no mercado americano, tá? Então, esse é o resumo sobre questão de ETFs. Eu quero saber de você o seguinte, você já investe em ETFs sobre Bitcoin? Você acha melhor comprar e manter em autocustódia ou ter ETFs? Me diz aqui nos comentários. Eu, por exemplo, eu tenho os dois, tá? Parte do meu patrimônio no exterior eu exponho ETFs de Bitcoin e eu tenho ETFs em autocustódia também, principalmente os que eu compro aqui dentro do Brasil, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se isso fez sentido para você, cara, se inscreve aqui no canal.
e me diz aqui nos comentários qual ETF você escolheria para investir ou se você já investe nisso. Além disso, se você quiser organizar as suas finanças e começar a investir para o longo prazo e construir teu patrimônio com calma, com parcimônia, entendendo o que é o mercado de ações, o que é o mercado de fundos imobiliários, o que são títulos de renda fixa, cara, o meu livro pode te ajudar com isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição, vai lá, adquira sua cópia, porque eu tenho certeza que o valor que você vai pagar vai ser infinitamente menor do que o valor que o livro vai gerar para você. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.